Olá pessoal, tudo bom? Aqui para mais um bate-papo musical. Ontem um inscrito me fez uma pergunta aqui, Sub-T, não tá um nome específico dele, tá um símbolo lá. E aí ele tá falando aqui o seguinte, sobre como acompanhar, como um guitarrista acompanhar junto com uma banda, algumas coisas assim, como se comportar, como criar alguma linha de acompanhamento ou melódica. E outra pergunta também foi, deixa eu ver aqui, perguntou mais uma coisa. Aqui ele viu uma live de um outro guitarrista falando que quanto mais simples a base, é mais fácil para criar coisas diferentes. E que não entendeu muito bem o que ele quis dizer com isso. Bom, é o seguinte, quanto mais complexa uma base for, mais acordes, mais trabalho você vai ter para fazer algum tipo de acompanhamento. Por exemplo, se eu pegar aqui, né, Corcovado, um cantinho violão, esse amor é uma paixão, pra fazer feliz a quem se ama, né? Muita calma pra pensar, tempo pra sonhar, da janela vê-se o Corcovado, Redentor, que lindo, né? Então você tem bastante harmonia rolando e quando você vai fazer o acompanhamento, você meio que fica um pouco amarrado. Você quer seguir a harmonia. Tem coisas que você pode fazer de substituição, várias coisas. Mas a primeira tendência, quando você tem uma base que já é complexa, é você seguir essa mesma base complexa em outro lugar. Pegar um Lá menor, um diminuto, aí vai para um Sol menor, aí Dó 7, cai no Fá sustenido, depois no Fá. Você vai fazendo substituições ao que está acontecendo aqui, e não é bem substituições, você vai fazendo inversões do que está acontecendo aqui e seguindo. Você não cria. É difícil criar ideias complementares, encher mais a harmonia, por exemplo, muitas ideias complementares, reharmonizações, tudo na hora. É um pouco mais difícil. Dá para fazer? É lógico, dá para fazer. Eu posso fazer num cantinho violão, esse amor uma paixão, aí pra fazer feliz a quem se ama, né? Alguma coisa eu tô reharmonizando, mas tipo, mesmo assim eu tive que pensar alguns segundos para andar para lá e para cá. Então é mais difícil quando a harmonia é complexa. Quanto mais simples a harmonia, mais espaço para você fazer coisas. Então, se você tem, por exemplo, uma música de 3 acordes aqui, né? Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei, mas era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. A gente começa a aplicar aquelas coisas que a gente aprende logo de cara. A primeira coisa que eu aprendi de harmonia foi dominante e secundária, que eu posso preparar os acordes para cair neles. Aí você começa a usar no tempo, né? Dividindo o tempo dos acordes. Então, uma menina me ensinou quase tudo que eu sei, mas era quase escravidão. Vou simplificar um pouquinho mais. Mas ela me tratava como um rei. Aí eu vou preparar o Ré menor. Ela fazia muitos planos. Posso fazer um clichê? Aí eu posso substituir essa passagem pela preparação direta. Eu só queria estar ali. Aí outra preparação agora do Ré menor, fazer diminuto. Sempre ao lado dela, porque eu não tinha onde ir. Mas egoísta que eu sou, me esqueci de te ajudar. A ela como ela me ajudou. Tá, você vai harmonizando, fazendo caminhos para aquela coisa de 3 acordes. Por quê? Porque tem poucos acordes, existe tempo entre eles e você pode fazer clichês de movimentação para chegar neles, né? E aí você vai fazendo caminhos. Tá? Então, quanto mais simples a música, mais espaço você tem para criar reharmonizações,
caminhos de preparação, substituições harmônicas, né? Trocar algumas situações, né? Como que eu comecei? Eu comecei, como todo mundo, dominante secundário. Se eu tô no Lá menor e ele vai pro Ré menor, fazer Lá 7, vou pro Ré menor. Aí esse Lá 7, né, é o caminho, é meio que o caminho natural. Você aprende dominante secundário, uma das primeiras coisas que você aprende é harmonia. Aí você aprende a trabalhar, os que estudam mesmo, aprende a trabalhar o dominante secundário. Se preocupa com isso, se preocupa com essa situação harmônica importantíssima da música, que é preparar para algum lugar que você vai cair. Você começa a estudar essa situação bastante. Isso daqui poderia ser da menor harmônica. Se for da menor harmônica, então eu posso substituir pelo diminuto. Enfim, ou aumentado. Enfim. Aí você vai lá e pode ser da menor melódica, pode ser alterada. Então tem o line menor melódica. Aí você vê dondinho, né? Ou tons inteiros. Você vai ver nas outras escalas tudo que prepara. Você vai, vou preparar, não, porque olha, empréstimo modal, aprendi que eu posso preparar para o empréstimo modal. Vou considerar isso daqui de dó, vou pegar a Fá menor melódica. Então, uma menina me ensinou quase tudo que eu sei, mas era quase escravidão. Mas era quase escravidão. Eu quero uma preparação direta para cá. Substituição de trítono. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei, mas era quase escravidão. Mas era quase escravidão. E ela me tratava como rei. Tá? Ou mudança de grau. Sei lá, uma menina me ensinou. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei, mas era quase escravidão. Mas ela me tratava como um rei. Então tem diversas alternativas que você vai encontrar para cumprir esses papéis. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei, né? Vamos substituir ali o dó, é como se fosse dó com quinta aumentada também. A menina me ensinou quase tudo que eu sei. N maneiras. Quando você tem uma música simples, você consegue fazer reharmonizações. Quando você tem músicas complexas, dá para fazer também, mas não é rápido assim. Pode lembrar de um tipo de preparação, um tipo de coisa e jogar na hora, em qualquer tom, que é o caso, tipo, eu sempre prezo pela improvisação. Isso daqui que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo agora. Então, vai ter erro, vai ter aquele segundo pensando, mas é tudo... E eu faço isso aqui, se vier outra pessoa e falar, tu faz em Fá menor, eu faço em Fá menor. É importante você saber as coisas como funcionam por grau, porque aí você tem uma visualização cromática dos graus, que eu chamo esse tipo de matéria, né? Onde você sabe todas as jogadas de harmonia em qualquer tonalidade, que você visualiza por grau, você não visualiza o dó, o lá está substituindo o dó, você não pensa assim, o 6 está substituindo o 1, né? Aí qualquer tom, tá? Então o que acontece? Essas são então as maneiras que você tem aí de por que uma música complexa é mais difícil, uma música simples é mais fácil de criar linhas ou substituições, criar outros arranjos sobre uma base simples. Agora, o outro assunto, como acompanhar uma banda, né? Para isso eu meio que fiz aqui um playbackzinho, me valendo do GR para tudo agora. Gravei essa basezinha aqui. Deixa eu baixar. Gravei essa basezinha. Isso aqui eu peguei mostrar, quer dizer, o pessoal tem curiosidade de como fazer o playback rápido. Eu peguei aqui o Loops, entendeu?
é um aplicativo de celular, Lupez, L-U-P-E-Z. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Tá? Ficou muito bom. Mas é isso. E aí, essa foi a base de bateria, por exemplo. Daria para fazer bateria aqui no GR20? Dá. Tem um de bateria aqui. Isso aqui é meio dificinho, né? Opa. Aqui. Tá batendo delay ali. Mas ó. Deixa eu tirar esse delay. Né? Você tem ritmo. E aí eu gravei o baixo. Aqui. Né? Depois eu coloquei um teclado. Aqui o teclado de marimba. Tá? E gravei essa base aqui. Sol. Sol ainda, Sol 6. Lá menor e Ré7, 4 Ré7. Então tá em Sol. Uma base simples também, no caso. E aí, mas só que ela já tem então um baixista, ela já tem um tecladista. Aí depois eu coloquei um solo de trombone. Isso aqui. Tá, um solinho de trombone. E agora você tem uma banda já tocando. Né? Guitarra dentro disso. O que eu faço? Já tá cheio, né? O que eu posso fazer? Quando você já tem uma base muito cheia, a guitarra deve fazer. Primeira coisa, você não deve tentar fazer isso aqui, ó. Não deve. O teclado já tá fazendo isso daqui, tá entendendo? Você vai tocar na mesma região que o teclado. Então, uma das primeiras coisas que você deve fazer é tocar mais agudo. Você deve tocar mais agudo do que o teclado, para não ter choque de frequências. O que acontece? Isso daí, se você voltar na playlist aqui do método de guitarra, né, que eu tenho aqui aberto no YouTube, quem quiser ver, vai na playlist, recomendo fortemente. Você vai ver muita coisa, você vai ver série harmônica do som, o que é nota, tá? Hierarquia dos sons, que é mais ou menos isso, eu chamei de hierarquia dos sons. O que acontece? Quando você tem uma nota grave, você tem uma frequência baixa, que você ouve aquela frequência, né? Imagina assim, 60 Hz, 80 Hz, 100, 120, até uns 500 Hz é grave, já indo para o médio. Aí 500, 600, 800, até talvez uns 2000, aí você tem o médio, indo para o médio agudo. Acima, 3000, para cima são os agudos e os... Aí já passa a ser super agudos, né? Aquela coisa ali do... presence, né, que a gente chama no instrumento, dá aquele só aquele brilho final, ou presence lá, aí já está na faixa dos 10.000. Então o que acontece? Depois disso você para de ouvir também. Dizem que o ouvido humano ouve ali entre 50 e 16, 17 mil Hz por aí. Então você ouve nessa faixa. Quando você tem muito grave, você vai ouvindo as frequências, o grave vai longe, ele embola. Se você coloca muitas notas graves juntas, tipo tentar fazer um acorde aqui, ó, ele embola, fica um som alterado. Só alterado aqui, tu escuta, é só um bolo de nota, né? Aí quando você escuta aqui na região média, né? Agora, se você escutar no agudo, é mais claro, né? Tá muito abafado aqui. Por que aqui fica abafado? Uma frequência grave sobre outra frequência grave sobre outra frequência grave embola tudo.
se você tem um grave, você deve espalhar as outras. Então, quando eu gravei o teclado, por exemplo, eu já gravei sem o baixo, porque tinha o baixista, então eu já fiz isso aqui. E agora a guitarra? A guitarra eu vou fazer por aqui também? Não, a guitarra eu vou fazer mais pro agudo. E aí o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar tríades. Eu posso trabalhar escala em terças, sextas. Então eu posso trabalhar linhas melódicas, né? Fazer coisas melódicas, isso junto com a banda, que aí eu apareço e não atrapalho o que está sendo tocado. Certo? Então, tá vendo aí como a gente pode fazer, tipo, uma base, um acompanhamento sobre uma banda. Você deve tocar, então, na guitarra mais agudo, fazer linhas melódicas, se valer muito de tríades, intervalos, terças, sextas, né? Fazendo pequenas linhas que não atrapalhem, que não fiquem na mesma região que o piano, na mesma região do baixo. Com isso você tem a frequência dos graves que dá espaço para soar, você tem a frequência ali do médio que tem espaço para soar, e você ali está no médio agudo, tá aí agudo, que também vai ter espaço para soar. Você divide então o espectro de frequências e aí você tem um som mais claro e preenchido em todas as frequências. Tá? A ideia é essa. Então, para você fazer essas bases na guitarra, recomendo isso. Não pensa que se você toca violão, você vai fazer o teu papel do violão também, vai ficar ali grave. Aí você vai, pô, como que o violão não vai chocar com o teclado? Você toca ali naquela região mais normal, acorde abertão, papel do violão, som de violão, ritmo de violão principalmente. E aí o tecladista encaixa um outro ritmo, o timbre também ajuda a diferenciar. O cara não vai buscar um timbre de teclado que parece com violão, nem o violão buscar um timbre de teclado, tá?
tenta diferenciar também pelos timbres, casamento de timbres também acaba sendo um pouco importante. Às vezes acontece isso, o cara pensa, vou tocar o baixo, tem que ser gravão para gravar. Às vezes você está tocando um heavy metal, você tem que meter um drive no baixo. O baixo busca umas frequências mais agudas para não embolar o som, porque o bumbo tem que ficar presente. Ou o bumbo mesmo, não pode ficar... tem que ficar mais seco, alguma coisa assim. Tudo isso é o pessoal buscando frequências que não fiquem interferindo uma na outra, nem se somando e acaba embolando o som final. Então, o segredo para o som claro numa gravação, num mix, numa banda, numa boa distribuição, essa boa distribuição de frequências. Distribuiu bem as frequências, viu o timbre que você gosta. Vai gravar, se tiver sobrando algumas coisas, vai olhar nos graves. Vai olhar ali onde que está sobrando, corta. Às vezes você escuta um som de um baixo isolado, que é maior peso junto com a banda, e aí quando tu tira e escuta ele isolado, tu fala, não é tão pesado quanto parecia. Mas na soma ficou foda. Por quê? Porque o cara da mix sabe isso e vai lá e faz a mix direitinho. Tá? E aí você consegue um som legal ao vivo, enfim. Você tem que ter essas noções de distribuição de frequência. Essa que é a realidade. Para você tocar bem e fazer uma banda soar completa. Todo mundo ouvindo todas as frequências com clareza. Então é isso, tá bom? Um papo rápido aí sobre esses aspectos musicais, né? De como acompanhar, então, dentro de uma banda. E aí a regra é clara, né? Distribua bem as frequências, tá? Cada um no seu quadrado. Né, tocando ali dentro do seu espectro de frequência, isso vai fazer com que o cara da mesa te agradeça a todo mundo. Tá todo mundo, o meu trabalho tá fácil aqui, tá? E quanto mais gente e mais complexa for a música, menos coisas você faz. Quanto menos gente e mais simples for a música, mais coisas você faz, tá? Você preenche mais linhas melódicas, harmônicas. Tá só voz e violão, você pode fazer o que você quiser. Violão e bateria, né? O ritmo aí você já combina ritmo, mas ainda continua fazendo. Tem um baixista, agora você vai ter que combinar com o baixista algumas notas lá, você não vai poder reharmonizar a torta e a direita sem avisar o cara, né? Senão não vai dar muito certo. Começou a ter mais gente, tem que calcular o que você vai fazer. Quanto menos gente, mais aberto. Tá certo? Um abraço.